Então, vamos seguir. Como eu falei, a gente começa essa parte com o corpo da nossa peça, o bojo, e depois vamos trabalhar de forma circular. Aqui eu fiz um lado para mostrar para vocês o que eu tentei mostrar lá no desenho, tudo bem? Admito que eu sou péssima desenhista. E o que eu falei? Cada uma de nós tem um corpo, cada uma de nós tem um formato de busto, de estrutura óssea. Então, eu não faço, eu não trabalho com números fechados, né? Para P, tantas correntinhas, para M, tantas correntinhas, para G, tantas correntinhas. Porque, além de tudo, existe a tensão de ponto que cada uma de nós possui, e isso às vezes pode interferir um pouco ou às vezes interferir muito no resultado final da peça. Então eu quero que você experimente e que você entenda o que é que você vai fazer. Você vai colocar a sua gola em você e você vai medir, pede para alguém segurar, marcar, e você vai medir o tanto que você precisa dessa abertura. Tá vendo aqui, ó? Dessa abertura. Eu vou pegar uma fita métrica para mostrar quanto que a minha tá medindo. Mas o meu braço vai entrar aqui. Isso aqui já vai quase que para debaixo do meu braço. E isso vai se conectar com a parte de trás ou da frente, tanto faz o que você vai fazer primeiro, através de correntinhas ou não. Porque, além de tudo, cada uma de nós tem uma largura de corpo. Tem gente que tem o busto grande, mas é estreitinha. Tem gente que tem o busto pequeno, mas é larguinha. Tem gente que tem o busto grande e é larguinha. Então, não tinha como eu atender a todos os formatos de corpo com uma receita que desse certo para todo mundo. Então, a gente vai trabalhar isso aqui. Eu vou falar para vocês quantas correntes, quanto que eu trabalhei aqui e como foi que eu fiz esse triângulo diminuindo aqui. Depois, primeiro eu comecei com a carreira de ponto baixíssimo aqui. Vou fazer com vocês do outro lado, só estou explicando. Depois eu fiz esse lado, começando daqui para cá, e fui em carreiras de ida e volta para esse lado. Depois eu comecei esse lado daqui para cá, para que a primeira carreira ficasse pelo direito, a segunda pelo avesso, a terceira pelo direito, nos dois lados. Aí fiz esse lado também diminuindo para cá. Depois eu circulei com pontos baixíssimos e fiz uma carreira de ponto baixo. Você vê que ele fica assim meio caidinho, mas quando você bota no corpo, ele vai moldar, porque esse fio tem a poliamida que faz com que ele se ajuste, se acomode no nosso corpo. Então, você vai botar sua gola no seu pescoço e você vai, com a ajuda de alguém ou sozinha, não sei exatamente, medir o tanto que você quer daqui para o seu braço. Imagine que eu tô com meu braço saindo aqui e isso aqui vai formar a minha cava, certo? Eu só posso fazer as correntinhas ou não que vão ligar esse triângulo no de trás depois que eu fizer os dois lados, porque aí eu visto de novo e vejo quanto que precisa para eu formar o que falta na minha lateral do corpo. Então agora a gente vai começar essa parte. Eu peguei desse ponto aqui para trás, para o centro. Desse segundo ponto aqui para o centro. Ai, Joana, como é que eu vou saber o meu? Você tem que experimentar. Porque eu já experimentei. Certo? E a gente vai começar. Eu ainda estou usando o primeiro novelo do verde, que logo, logo vai acabar, mas ainda estou no primeiro novelo do verde. A gente vai começar e, como eu falei, em algum momento das 3 partes anteriores, não me lembro exatamente quando, que o corpo da blusa eu ia fazer com a 3,5. Você pode resolver trabalhar com a 3 ou com a 3,5. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma carreira de ponto baixíssimo. Eu vou tirar aqui o marcador. Lembra que você tem que experimentar e marcar. Eu vou fazer aqui, ó, uma carreira de ponto baixíssimo.
esse fio aqui depois eu vou arrematar. Segura ele e vai puxando com calma. O objetivo dessa carreira de ponto baixíssimo não é ficar apertado, nem diminuir o tamanho da peça, nem estreitar nada. É só para dar um acabamento, eu vou mostrar para vocês. Sempre que eu vou entrar com uma cor em outra cor, eu gosto de fazer essa carreira de ponto baixíssimo, porque percebe como a troca de cor fica muito mais harmônica quando você vem com o ponto alto na laçada de trás do ponto baixíssimo? Pois então, é por isso que eu gosto de fazer pontos baixíssimos sempre que eu vou fazer algum tipo de troca de cor ou transição na peça, porque eu acho que fica uma transição mais harmônica. Então, você vai aí fazendo pontos baixíssimos, depois de medir em você quanto que vai precisar de cava, e a gente volta, aí você vai começar de um ponto a outro. Você vai fazer o tanto de pontos baixíssimos, chegar aqui no nosso decote, lembra que você tem 2 correntinhas, então você também vai fazer 2 pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo para cada correntinha e vai seguir até aqui. E aí você pode cortar o fio, porque depois a gente volta para começar aqui do direito, tá? A gente não vira e começa ida e volta, não. A gente vai trabalhar um triângulo, depois outro triângulo. Então, eu vou fazer essa carreira de ponto baixíssimo e volto. Vamos lá. Cheguei aqui no último, ó, para fazer com vocês. Aí, eu corto um fio não tão pequeno, porque depois a gente vai arrematar. E com a agulha de tapeceiro, eu boto ele para trás. Depois a gente arremata, mas você também, se quiser, pode fazer assim, ó. Só para dar uma dica, tá? Vai circulando aqui, ó. Circula a parte de trás aqui dos pontos, fica bem preso e fica bem discreto, porque ele vai circulando ao redor e não fica aparecendo no avesso da sua peça. Então, você faz isso se você quiser de um lado e do outro. E agora a gente vai, só fiz esse aqui para mostrar para vocês, depois eu faço. Agora a gente vai começar os pontos altos para formar o triângulo. E aí, se por exemplo, eu fiz, vou contar quantos, só para vocês saberem. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. São 29 de um lado, 29 do outro. A mesma forma que eu vou fazer para diminuir, você vai fazer aí, não importa quantos pontos você tenha. Só para vocês entenderem antes da gente começar. Eu comecei seguindo aqui, fiz uma diminuição aqui. Subi, fiz uma diminuição aqui. Subi, fiz uma diminuição aqui. Subi, fiz uma diminuição aqui. Você entendeu? Então, a mesma coisa que eu vou fazer aqui com 29 pontos, você vai fazer aí. Provavelmente, se você tem mais pontos do que eu, esse seu triângulo, se sua gola, inclusive, é maior em número de repetições que a minha, esse seu triângulo vai terminar maior, que é o objetivo mesmo. Porque se você é maior na gola, você precisa que seu triângulo seja maior aqui também, para cobrir todo o seu busto aí, sua cava e tudo direitinho. Mas a forma de fazer e de diminuir no final e no final, na carreira seguinte, no final, na carreira seguinte, no final, na carreira seguinte, é igual para todo mundo, ok? Então, vamos lá agora começar com os pontos altos. E a gente vai começar pelo direito aqui. Aqui, a gente pode fazer com um nó corrediço, da mesma forma. Aí, tira da agulha e puxa aqui, ó, só pela laçada de trás do ponto. Coloca aqui e aqui você vai começar. 1, 2, 3, é o primeiro ponto alto. Laça, eu já vou arrematar esse fio
aqui pegando somente na laçada de trás. E você segue fazendo pontos altos pegando na laçada de trás. Observa como pegar o ponto alto na laçada de um ponto baixíssimo da mesma cor faz uma transição muito melhor? Então, vamos lá. Vou até o final e antes de chegar no final, eu volto para mostrar para vocês a diminuição. Porque por 2 vezes, essa diminuição vai ser tripla. Depois daí, ela vai ser sempre dupla, sempre normal, uma diminuição normal. E as diminuições triplas só serão aqui, na parte do centro. Nunca aqui na parte da cava. Cheguei aqui, ó. Tá vendo que eu tenho 1, 2, 3? Aqui já é do outro lado. A gente vai fazer agora uma diminuição tripla. Então, começa o ponto alto, não fecha. Começa o ponto alto, não fecha. E começa o ponto alto, não fecha. E aí, fecha tudo junto. Uma diminuição tripla. Vou virar. Eu faço assim, em vez de fazer 3 correntinhas, eu faço um ponto baixo e 2 correntinhas. E aqui, no início da segunda carreira, não tem diminuição, só lá no final. Vamos fazendo ponto alto, pegando as 2 laçadas do ponto até o final. Quando restarem 2 pontos lá, eu volto para mostrar para vocês a diminuição. Cheguei aqui, ó, faltam 2 pontos, eu fecho junto. Então, começo o ponto alto, não fecho, começo o ponto alto, não fecho. E agora eu fecho. Dou uma diminuição. Vira. Vai ser essa do mesmo jeito da outra. Quando você chegar aqui, ó, 1, 2, 3. Se você tem dúvida de como ver, você marca com o marcador. Mas vou fazer pontos altos até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou fechar 1, 2, 3 juntos. Vamos lá fazer essa carreira. Eu começo da mesma forma. Um ponto baixo e 2 correntes. Se você quiser, você pode começar como você preferir. E vou fazer aquela diminuição tripla lá no final. Só são essas 2. O resto é tudo diminuição dupla somente. Dupla que eu quero dizer diminuição normal. É porque essa é uma diminuição com 3 pontos. E a normal é quando a gente faz só com 2, porque precisa de 2 pontos no mínimo para fazer uma diminuição, né? Então, só tem essas 2 diminuições que são com 3 pontos. As outras todas daqui para frente, depois dessa carreira, vão ser diminuições simples, né? Vamos lá até o final. Chegamos aqui, 3 pontos que faltam, vou fechar eles juntos. Primeira parte não fecha, segunda parte não fecha, e terceira parte, e agora eu fecho. Agora, e daqui por diante, para que nosso vídeo não fique de repente tão grande, você vai fazer o seguinte: subir um ponto baixo, 2 correntes, chegar lá no final, eu faço uma diminuição. Aí, começo a carreira seguinte, faço uma diminuição aqui no centro, onde eu tô. Então, a gente vai intercalar. As diminuições são sempre no final da carreira. A gente não vai intercalar uma carreira toda sem diminuição, não. O que eu quero dizer com intercalar é: as diminuições são sempre no final de cada carreira, não no início, certo? E a gente vai fazer até a última diminuição, quando só restarem 2 pontos ou 3, e você vai fazer uma diminuição simples ou uma diminuição tripla, certo? Aqui eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí, porque pode ser que você esteja com a quantidade diferente de pontos, uma quantidade diferente de pontos do que eu tô fazendo aqui. Vou fazer mais essa carreira com vocês. Tá em dúvida como visualizar, que são 2 pontos? Você conta aqui, ó. Você olha a frente, né? Você olha a frente, aqui você tem 1 ponto e 2 pontos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, que é um ponto baixo e 2 correntes, aqui é 1 ponto. Aqui é 1 ponto e aqui é 1 ponto. Então, quando chegar aqui, faltando 2 pontos para terminar, você tem que fazer a diminuição.
Viramos a peça. E aí, no início das carreiras, a gente não faz diminuição. Um ponto baixo, 2 correntes. Vou até o final. Quando tiver faltando 2 pontos lá, eu faço uma diminuição. Aí, agora eu não preciso mais fazer com vocês, porque vocês já vão repetir isso até o final. Peraí. Aqui, ó, tem uma diminuição que pode lhe confundir e aqui é o avesso do ponto. Aí você tá na dúvida, você vira de frente. Aí você tem aqui, ó, um ponto baixo e 2 correntes. Então, aqui, aqui e aqui é onde você vai pegar para fazer a diminuição, certo? Então, ficou na dúvida, olha pelo direito do ponto que você consegue ter uma visão melhor. Eu fiz, vou contar aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu fiz 14 carreiras. Então, você vai fazer aí 14 ou mais carreiras ou menos se você tem um pedaço menor, porque você pode ser bem mais magrinha do que eu, mais estreita, sem busto. Então, vamos em frente. Qualquer dúvida, fiquem tranquilas e à vontade para me mandar mensagem por e-mail, pelo direct do Instagram, como vocês preferirem, ok? Vamos lá? Trabalhar até completar esse triângulo. Vamos lá. Começamos aqui, né? Só para recapitular o que a gente está fazendo. Começamos aqui, fiz uma diminuição tripla, voltei, fiz aqui no final uma diminuição dupla. Subi, voltei, fiz aqui uma diminuição tripla na parte do centro. Subi, voltei e a partir de agora até o final, a gente vai fazer sempre diminuições triplas. Então, olha só, 1, 2, 3, você vai fazer, não fecha, não fecha, não fecha, fechei, tripla. Voltei, subo com um ponto baixo, 2 correntes e vamos até o final. Quando tiverem faltando 3 pontos lá no final, eu faço outra diminuição tripla. Eu fiz 14 carreiras. Se eu não me engano, só na última aqui, só restaram 2 pontos para mim e eu fiz uma diminuição simples. Essa coisa da diminuição dupla e simples, você pode também ir de acordo com o formato aí do seu corpo, tá? Se o triângulo estiver seguindo um caminho bacana na diminuição dupla em qualquer lugar, tanto no centro quanto na cava, você pode seguir com a diminuição dupla. Isso não vai mudar o resultado final. Se o triângulo não estiver seguindo o formato que ele precisa seguir, você vai para a diminuição tripla. Aí, ó, terminei um, outro e outro. 3, fechei. Por quê? Qual é o formato que a gente precisa? Só para você entender se você vai precisar fazer dupla ou tripla e por aí por diante. Aqui, essa parte do triângulo embaixo tem que ir quase reta, tá vendo? Ó? Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Aqui, você precisa que esse triângulo venha quase reto aqui. E esse, você precisa que ele desça de forma gradativa, leve. Tá vendo? Se você fosse olhar assim, na geometria, é quase um triângulo que tem uma base e 2 lados iguais, né? Mas, como a gente precisa que esse triângulo fique assim, aqui ele tem que seguir quase reto, porque aqui depois a gente vai fazer o nosso bojo. Então, sobre essas diminuições, se sinta mais leve, mais fluida e mais livre para fazer de acordo com o formato aí que você precisa, né? Que tem que ser esse que eu lhe falei,
mas de acordo com o seu corpo, com o seu busto. Pode ser que você, com uma diminuição simples, consiga esse formato pela quantidade de pontos que você começou. Mas vamos lá, vamos embora aqui, ó, mais uma carreira que eu comecei normal. E vou terminar lá com uma diminuição tripla. Se você não quiser fazer a diminuição tripla, outra forma que eu vou te dar aqui para você ver, ó. Repare que de uma forma ou de outra ela continua sendo tripla, mas pegando só 2 pontos. Observe, ó. Esse ponto eu fiz, se você virar por aqui, eu fiz um ponto baixo e 2 correntes. Se eu pegar aqui e diminuir esse fica de fora. Eu diminuo ele também, porque eu tenho 3, mas só vou pegar aqui, ó, nesses 2 últimos. Olha só. Então, fiz uma diminuição simples, mas deixei mais um ponto de fora. Isso também dá certo, tá certo? Joana, como é que tantas formas dão certo? Porque assim, cada um vai encontrando a sua forma de fazer. Essa é outra forma. Você fecha simples, mas deixa esse aqui como se fosse cair da agulha, tá certo? Então, é uma alternativa também. Vou voltar aqui e fazer a minha diminuição tripla. Virei. Um ponto baixo, 2 correntes. E vou chegar até lá no final. Faltando 3 pontos, eu faço a diminuição. Eu busco sempre trazer um conteúdo que lhe deixe livre, que lhe deixe fluida para você seguir fazendo sob sua medida. Não uma receita pronta, que de repente deu certo no meu corpo e não vai dar no seu. Então é preciso entender o contexto todo da peça, às vezes assistir o vídeo todo, para depois você ir fazendo dentro da sua realidade. Eu acredito no aprendizado feito dessa forma. Aqui, 1, 2, 3. Eu venho, não fecho, venho, não fecho e vou no último e não fecho. Fechei, vou virar. Vou fazer agora até o final, restando lá meus últimos 2 pontos ou 3 e vou fechar com 14 carreiras como foi no outro lado, certo? E você vai fazendo também aí, com as diminuições no final, até você fechar a pontinha lá do seu triângulo. E eu já volto com o meu triângulo pronto, pra gente só começar o outro lado, porque eu comecei da cava para baixo, do centro para cava, diferente de como eu comecei, mas porque eu quero as 2 primeiras carreiras sempre pelo direito, certo? Que também, assim, é só uma questão de gosto. Pouco vai se perceber. É porque eu percebo quando uma peça tá pelo direito ou quando tá pelo avesso. Mas tem gente que não se incomoda, né? Fiz, não fecho, fiz, não fecho. E fiz, não fecho. Fechei. E aí vou virar para fazer a outra carreira. Vou seguir até completar a pontinha e volto com vocês. Cheguei aqui, ó, na última carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E agora eu vou fazer a 14. E vou ter que fazer a diminuição de tudo, porque prendi aqui, fiz uma corrente, fiz um ponto baixo, uma corrente. Não fecho. Não fecho. Pode ser que você só tenha 2 pontos restantes, você faz uma diminuição simples. Pode ser que você tenha 3, você pode fazer uma diminuição com 3 pontos. Aqui eu tô fazendo a diminuição com 4 pontos. Puxo e arremato, por enquanto. O que vai fazer lá do outro lado é exatamente a mesma coisa, mas o que é que eu quero mostrar para vocês? Aqui eu comecei da cava para baixo. Agora eu vou começar do centro para a cava.
Por quê? Porque eu quero que a primeira carreira fique pelo direito. E lembra que aqui no centro foi uma diminuição tripla? Então, o que a gente vai fazer aqui é começar com a diminuição, ao invés de terminar com a diminuição, para ficar igual um lado do outro. Então, eu prendo aqui, puxo aqui. Vou fazer 2 correntes, não fecho. Aí, vou pro próximo, faço o início do ponto, não fecho, vou pro próximo, faço o início do ponto e agora fecho tudo junto. Então, comecei com a minha diminuição tripla igual. Sigo até o final, fazendo pontos altos, pegando na laçada de trás do ponto e já arrematando esse fio. Volto com vocês no final dessa carreira para começar o outro lado, a outra carreira, que também vai seguir tudo igual como a gente fez. Aqui o último ponto normal, porque as diminuições são sempre no final, ok. Mas lembra que nessa carreira, porque a gente quer que fique igual a esse lado, a gente está começando pela diminuição, ok? E não terminando pela diminuição. Então, quando eu viro aqui, eu já vou fazer a diminuição. Então, eu prendo, faço 2 correntes e venho e faço outro ponto. Lembra que quando eu comecei aqui, eu comecei aqui, fiz uma diminuição tripla aqui, virei, fiz normal e aqui eu fiz uma diminuição dupla, uma diminuição simples, desculpa, isso aí. Aí depois, só foi a única diminuição dupla que eu fiz, foi essa. Aí subi, aí aqui eu fiz uma diminuição tripla. Subi, no final eu fiz uma tripla. Subi, no final eu fiz uma tripla. Então, já aqui a gente tá começando para ficar igual e as carreiras ficarem no mesmo sentido de direito e avesso, aqui nesse lado a gente começa com as diminuições. Deu para entender? Então, vamos lá. Fiz a diminuição e vou seguir até o final. Essa foi a única que foi dupla. Então, por que essa foi a única que foi dupla? Eu fui fazendo e percebendo o meu corpo. E achei que nesse momento, só uma dupla resolvia para eu formar o triângulo no tipo de triângulo que eu precisava, tá? Não tem uma regra sólida e fixa, não. Se você quiser, faça uma diminuição tripla ali e siga com todas as diminuições triplas. Vou até o final, subo, faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Mentira. Vou até o final e volto com vocês para eu fazer a diminuição aqui no começo. Cheguei no final. Repare que aqui é o ponto e se você virar assim, ó, aqui é o ponto triplo, a diminuição, só para você não se confundir, porque o avesso do ponto às vezes confunde um pouco. Então, aqui vai até lá normal. Virei. Já temos que fazer a diminuição tripla, certo? Porque aqui a gente está na parte central. 2, fiz um ponto baixo, uma corrente, fiz o início do ponto alto, o início do ponto alto e fecho. Tá vendo? Diminuição tripla. E agora vou até o final. Volto com vocês para fazer mais uma vez a diminuição lá no início e depois só volto já com o meu triângulo pronto, tá certo? Você vai olhando um lado do seu triângulo para você fazer o outro lado exatamente igual. Se, por acaso, você não se incomodar da primeira carreira ficar no avesso enquanto essa foi no direito, você vai começar normal por aqui pela cava. E aí, se você começar pela cava, o esquema é o mesmo. Você vai começar sem diminuição, chega aqui e faz uma diminuição. Vem pra cá, faz uma diminuição aqui. Vem pra cá, faz uma diminuição aqui. O lugar da diminuição tem que ser igual. O que vai mudar é se você quer fazer como eu, as 2 carreiras iniciais e todas as outras no mesmo sentido, ou se você quer
fazer, né, uma pelo direito e outra pelo avesso. Aí fica a seu critério. Vou seguir aqui e volto para fazer mais uma diminuição com vocês. Cheguei no final, vou virar. Um ponto baixo, outra corrente e vou fazer minha diminuição. Não fecho, não fecho e agora eu fecho. E aí vou até o final. Entendido os lugares de cada diminuição? Vamos até o final, fechar o triângulo e a gente volta para a próxima etapa. Terminei aqui, ó, minha carreira 14. Você tem que ter a mesma quantidade de carreira de um lado e do outro. Se por acaso não bateu, você não conseguir identificar o ponto, você faz uma diminuição a mais, se você quiser, mas não se prenda nesse detalhe. Você tem que ter as 14 carreiras iguais dos dois lados, se você começou com a mesma quantidade de pontos, tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Antes da gente fazer a união aqui, porque agora eu tenho que experimentar de novo. Eu vou circular essa peça. Eu vou começar aqui. Vou fazer com vocês, mas vou só explicar. Eu vou começar aqui com um ponto baixíssimo. Na lateral de cada ponto alto aqui, eu vou colocar 2 pontos baixíssimos. Venho, circulo aqui tudo com ponto baixíssimo e prendo aqui. Aí arremato e volto por aqui pelo direito mesmo. Pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto baixíssimo, que nem eu fiz aqui desse lado, estão vendo, ó? Então, vamos começar. É chata essa parte, porque às vezes é difícil enxergar aonde que a gente vai fazer o ponto baixíssimo. Meu primeiro novelo acabou, ó, e tem esse restinho aqui de fio, eu vou deixar para usar depois. Vou pegar outro para ficar mais fácil. Para não ter tanta emenda. Aqui, ó, comece aqui, na base. Depois a gente arremata esse fio. E aí, você começa aqui na base 1. No meio das 3 correntes, outro. Na base do ponto, outro. Eu coloco sempre assim, um ponto baixíssimo na base, outro no meio, tá vendo? Um na base, alongo o ponto, outro no meio, tá vendo? Um na base, outro no meio. Você vai colocando um ponto baixíssimo para 2 pontos baixíssimos para cada ponto alto da sua carreira de base, que é essa que a gente está circulando aqui. Você vai tentar achar o melhor lugar para colocar o ponto baixíssimo aí no seu ponto. Às vezes no meu ponto fica mais difícil, no seu mais fácil, no seu mais difícil, no meu mais fácil, vai depender de como que você vai visualizar aí. Eu vou tentando encontrar um lugar que fique bom. E o que é importante nessa parte? A mesma quantidade de pontos baixíssimos que eu colocar em um triângulo, eu tenho que colocar no outro. Então, depois que você fizer circular com pontos baixíssimos, você conta quantos pontos baixíssimos você colocou de um lado, quantos você colocou do outro. O ideal é que tenha a mesma quantidade, certo? Vamos circulando com pontos baixíssimos e a gente já volta para a próxima etapa, que logo vai ter que experimentar de novo, porque depois que você circular com pontos baixos, a gente vai ter que definir aí, cada uma na sua medida, quantas correntinhas vai precisar fazer para completar a lateral do seu corpo aí, tá certo?
E isso, com certeza, cada uma de nós tem uma lateral de corpo. Eu não tenho como dizer um valor, eu vou dizer quantas correntinhas eu vou fazer. E aí você toma como parâmetro, se quiser, mais meça sua. Eu vou terminar de circular a minha com pontos baixíssimos, venho aqui, dou a voltinha, venho daqui. Quando eu chegar aqui eu mostro a vocês, porque daqui eu vou passar já para cá para dar uma fechadinha nesse espaço. Eu vou circular esse triângulo e volto para mostrar para vocês. Aqui, ó, da mesma forma como a gente fez aqui, você não aperta os pontos baixíssimos, não. É para criar uma base para o ponto baixo, tá vendo? Aqui, ó, eu fiz um na base e um no meio, eu já venho direto aqui para o outro ponto, para o outro lado. Porque aí eu uno um pouco mais esses dois triângulos, tá vendo? E agora eu vou seguir, colocando 2 pontos baixíssimos para cada carreira. Então, por exemplo, se eu tenho 14 carreiras, eu tenho que ter 14 vezes 2, 28 pontos baixíssimos. Se você achar que com 28 apertou sua peça, você pode colocar mais pontos baixíssimos. Isso não vai interferir em nada o resultado, porque daqui por diante a gente vai trabalhar um pouco mais do busto da peça em pontos altos, para depois fazer o ponto fantasia, que é o ponto V para o corpo da peça. Então, se você tem um ponto apertado e acha que 2 pontos baixíssimos não está ficando bom, está muito repuxado, você coloca 3 pontos baixíssimos. É porque no meu ponto, na tensão do meu ponto, 2 pontos baixíssimos é suficiente. Combinado? Vou terminar e volto com vocês. Já vou arrematar quando eu terminar e volto com vocês para a gente começar a carreira de ponto baixíssimo. A gente começar a carreira de ponto baixo, desculpa. Essa é a carreira de ponto baixíssimo. Terminei, já arrematei aqueles fios que estavam aqui. Esse aqui, ó, a gente arremata quando vier circulando com pontos baixos. Venham com agulha. Depois a gente prende. Mas primeiro aqui, ó, deixa um fiozinho maior, para depois você arrematar. Você vai entrar aqui, no ponto baixíssimo, tá vendo? Entra no ponto baixíssimo, puxa, deixa esse fio solto que a gente vai prender esse ponto depois. Já explico. Aqui eu só prendi, tá? Volto e venho e faço um ponto baixo no mesmo lugar. Agora você vai pegando na laçada de trás, de cada ponto baixíssimo, você vai fazer um ponto baixo. Circular todo o triângulo de um lado e do outro, fazendo pontos baixos nos pontos baixíssimos. Por que que eu falei para você deixar o fio ali? Porque depois a gente vai arrematar esse fio prendendo aqui nesse próximo ponto da nossa gola. Circula agora aí em ponto baixo e a gente já volta para seguir em frente. Aqui na virada, observe, você vai fazer 2 pontos baixos de um lado e vem para o próximo ponto e já arremata esse fio que tá aqui sobrando também. E 2 pontos do outro. A viradinha, a pontinha do triângulo é assim. 2 no último desse lado e 2 no primeiro do outro lado. E faz a mesma coisa no outro triângulo. Porque lembrando, a gente tem que ter a mesma quantidade de pontos, assim, o ideal é que se tenha a mesma quantidade de pontos. Então, se você fez mais pontos baixíssimos de um lado, você faz também mais do outro. E aqui eu já tô arrematando esse fio, porque depois é só cortar o restante, já ganho tempo, não precisa arrematar mais um fio. Vou circular até o final e volto com vocês.
Aqui, ó, terminei o último, você vem no ponto seguinte de onde você começou e faz um ponto baixíssimo para prender. Esse fio, repare, para ele formar essa linhazinha aqui, você vem com a agulha de tapeceiro. Tudo isso é detalhe, capricho, né? Se você não quiser, você não precisa fazer. Eu venho aqui, ó, e passo por baixo dessa linha e volto pelo mesmo lugar para trás. Porque aí eu faço mais ou menos. Deixa eu apertar aqui porque ficou folgado meu ponto. Eu imito mais ou menos o mesmo tipo de acabamento. Aí você arremata como você preferir, não vou levar tempo fazendo isso. Agora, o seguinte, aqui você faz a mesma coisa. Agora é outro momento que você vai ter que parar e experimentar. E ver quanto que falta. Aqui, ó, você vai... Tá aqui onde você entrou, foi o último, você vem nesse daqui. Passa. Volta aqui na cabeça do ponto para prender e volta aqui. Se você quiser, esse ponto que ficou sem essa linhazinha, você vem aqui, ó, vou fazer a linha, repare. Passo de novo. Já fiz a linha, tá vendo? Então, o pedacinho que tava sem o acabamento já ficou. Vou arrematar e o que é que você vai ter que fazer? Você vai experimentar e vai ver. Pode dar uma esticada, porque esse fio, como ele tem a poliamida, ele estica. Você vai ver quanto que falta, medindo aqui, quanto que falta, juntando as duas partes, frente e costas, quanto falta para o seu corpo, para o seu busto. Eu vou pegar uma fita que eu falei para vocês que eu ia medir quanto tá a minha cava. Então, vamos lá. A minha cava tá mais ou menos em 20 centímetros. E aqui, o meu tá dando 31. Aí, eu vou medir meu busto. Agora, lembra que, observa que ele estica. Se eu esticar um pouco, ele vai para 36. Então, você experimenta, não só confia na medida, você bota aqui, você faz um tanto de correntinha e experimenta. E aí vê se esse tanto de correntinha que você fez é o suficiente ou não. Eu vou medir no meu e volto para falar para vocês quantas correntinhas foi que eu fiz, tá certo? Vamos seguir. Eu medi o meu mais ou menos a distância de 4 dedos. E como foi que eu fiz? Como eu falei para vocês, eu vesti com a ajuda de uma pessoa, né? Da minha filha, eu puxei levemente a parte das costas e a parte da frente, porque esse fio, ele é um fio de poliamida. Então, que ele tem poliamida. Então, ele é um fio bem fluido, bem elástico. Então, eu fiz 14 correntinhas. Entrei aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, desculpa. Então, vamos fazer aqui do outro lado. Eu entro, lembra que a gente fez 2 pontos baixos no último e 2 no primeiro? Eu entro entre os dois, entre o grupo de 2 pontos baixos de cada lado. Aqui eu já vou prender esse fio. Eu já prendo aqui, ó, e conto como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí venho na outra, entre os 2 pontos baixos e os 2 pontos baixos, entro,
puxo a linha e faço um baixíssimo. E pode cortar, porque agora a gente vai começar, para prender essa linha, ela não ficar folgando, eu dou mais um nozinho assim, ó. Eu venho aqui e volto aqui e prendo. Agora, o que que acontece? E daí a gente vai fazer um tanto eu aqui e vocês aí, porque também vamos ter que medir, certo? A ideia na peça é que essa parte aqui fique cobrindo o seu busto, tá certo? Então, a gente já fez essa parte, agora a gente vai trabalhar de forma circular com pontos altos. Se você quiser mudar o ponto, você pode, mas vamos trabalhar essa parte e vamos medir no nosso corpo, até ela cobrir o busto. Porque essa parte que vai ser em ponto V é para começar embaixo do busto, que ela vai abrir um pouquinho como uma batinha. A gente vai fazer alguns aumentos para abrir. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vem, vou escolher aqui um ponto aqui da cava, certo? Tô com a agulha 13,5. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou entrar aqui no mesmo lugar, só para prender a linha, e porque aqui também vai ter um ponto alto. Contar com uma correntinha, 2, 3 para a altura do ponto alto. Já vou começar arrematando todos os fios. E aqui eu vou entrar em cada ponto e vou fazer um ponto alto. Nesse primeiro é difícil porque eu apertei bem, mas eu consigo. Aí. E você vai fazer, se eu tenho 15 correntinhas, eu vou fazer 15 pontos altos. Você vai fazer quantos pontos altos forem as suas correntinhas, por conta da sua medida e de quanto você precisou fazer de correntinha para a lateral do seu corpo, tá certo? Fique tranquilo que depois aqui, ó, ao redor dessa cava, a gente ainda faz um acabamento, tá certo? Vou fazer carreiras de pontos altos até atingir, já arrematei, eu deixo pra lá, depois eu corto. Eu gosto de já ir arrematando porque depois é só cortar, ganha tempo, né? Vou fazer carreiras de pontos altos até eu atingir a medida abaixo do meu busto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui e volto para falar para vocês quantas foram as carreiras que eu precisei fazer. Porque de cabeça eu não me lembro na peça piloto quantas eu fiz. E a tensão de ponto, aqui ó, vou entrar aqui, tá vendo? Não fiz um lá na outra, nessa quina entre os dois pontos baixos e os dois pontos baixos. Aqui eu também vou fazer. E agora, vou colocar um ponto alto para cada ponto de base que eu tenho dessa minha estrutura dos dois triângulos. Eu não me lembro de cabeça quantas eu fiz lá na peça piloto e a tensão de ponto de uma época para outra, de um dia para o outro, ela muda. Então, eu prefiro falar aqui com vocês depois que eu fizer essa peça que eu estou fazendo junto com vocês. Aí eu digo quantas carreiras é que eu vou fazer. Então, agora não tem erro. Você vai fazer do mesmo jeito que você fez do lado de uma cava, você vai fazer na outra. Todo fio que eu puder, vou voltar aqui um pouquinho que eu já vou arrematar esse fio, ó. Já arrematei ele alguns pontos, não vou desfazer não. Fecho quando eu chegar aqui na cabeça, né, na terceira corrente, eu vou fazer uma carreira e volto para mostrar para vocês como é que eu faço a subida de carreira, tá certo? Porque quem quiser fazer igual a mim tem essa opção. Vou terminar essa carreira circulando com pontos altos e volto. Aqui, ó, fiz o último, tá vendo? Aí eu venho, conto 1, 2, na terceira eu fecho com um baixíssimo. Subo 2 correntes e volto no mesmo lugar e faço um ponto alto.
Isso não vai contar como aumento, porque quando eu terminar essa carreira, eu vou fechar aqui na cabeça desse primeiro ponto alto. Essas duas correntes servem para disfarçar a subida de carreira, que é aquela cicatriz que muitas vezes fica e a gente não gosta. Mas vamos lá. Agora eu vou fazer as carreiras, um tanto de carreiras, e vou experimentar até cobrir o meu busto. E você vai fazer aí o tanto de carreiras e vai experimentar até cobrir o seu busto. Vamos em frente e a gente volta para seguir daí em diante no corpo da nossa regata Praia da Baleia.